O assunto desse vídeo é uma continuação da questão da temperatura. Dessa vez, nós vamos falar a respeito do calor e explicar, afinal, qual que é a diferença entre temperatura e calor. Qual, afinal, é o conceito dessa palavra? Por que ela se relaciona com energia? Bom, primeiro vamos falar a respeito da definição de calor, como nós sempre falamos a respeito da definição das coisas antes, tá? Qual a definição de calor? Calor é definido como a energia em transição, gente. É a energia em transição. Ou seja, nós temos as energias convencionais, né? Por exemplo, energia cinética, energia potencial, energia térmica, energia química, energia elétrica. Temos todos esses tipos de energia. E aí nós temos esse tipo diferenciado de energia, que é o calor, tá? Que é essa energia em transição. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, por exemplo, se eu tiver dois corpos, certo? Um corpo A e um corpo B. E este corpo A, por exemplo, passar parte da sua energia para B, enquanto esta energia estiver passando de A para B, mas não chegar nem em B, tampouco estiver em A, nós chamamos essa energia de calor. Ou seja, enquanto ela ainda estiver em transição, enquanto ela ainda estiver indo para B, essa energia é conhecida como calor, certo? Enquanto ela estiver passando de um corpo para o outro, ela é conhecida como calor. Alguns exemplos interessantes de calor. Bom, exemplo bem simples de calor. Adoro usar o copo com água como exemplo, né? Mas dessa vez não vamos encher esse copo com água, não. Nós vamos simplesmente pôr cubos de gelo em um copo, tá? A temperatura ambiente. Bom, depois de um tempo, o que vai começando a acontecer com esses cubos de gelo? Seguinte, o copo, como está exposto à temperatura ambiente, supõe-se, vai começar a transmitir uma parte da sua energia para os cubos de gelo, certo? Ele tem essa tendência de transmitir parte da sua energia para os cubos de gelo. Nessa transferência, a energia que passa do copo para o cubo de gelo é conhecida como calor, certo? Quando ela chega no cubo de gelo, ela se transforma em outro tipo de energia, mas por enquanto, no estado de transição, ela é calor, certo? Segundo, os gases do ambiente, os gases da atmosfera, como nós estamos em uma temperatura mais elevada do que a temperatura dos cubos de gelo, a tendência é justamente que esses gases também transfiram as suas energias para os cubos de gelo. Como resultado, depois de alguns minutos, o que vai acontecer com esses cubos de gelo nesse copo é bem previsível, né? Esses cubos vão se liquefazer, vão se transformar em água. Aliás, desculpem, eles vão entrar em fusão, tá? Liquefazer é uma outra coisa, certo? Mas, ó, nós passamos energia para esses cubos de gelo e eles se transformaram em estruturas líquidas, certo? Outro exemplo muito interessante, se você puser, por exemplo, no seu braço, vamos supor que isso aqui é a sua mão, certo? Você põe aqui no seu braço algum líquido, tá? Geralmente a água ou álcool também pode ser usado. Aí você sai por aí com esse líquido no seu braço. Conforme você anda, você provavelmente vai sentir um frio, não é mesmo? Você vai sentir que aquela parte do seu corpo ficou fria. E aí depois de alguns segundos meramente, se você checar o seu braço, você vai ver que ele não tem mais água ou álcool. Por quê? Porque essa água aqui recebeu energia do seu corpo em forma de calor, certo? Energia do seu corpo em forma de calor. Essa absorção de energia, essa tirada de energia do seu corpo e passagem para a água faz com que você sinta frio e ao mesmo tempo faz com que a água, ó, evapore, certo? Então é isso aqui que acontece basicamente. Você bota um líquido no seu braço, sai por aí andando, esse líquido vai absorver a sua energia para conseguir evaporar, tá? É isso que acontece
quando você sai do mar, por exemplo. Né? Você sai da água do mar. Você está andando pela praia depois de tomar um banho de mar. Em pouco tempo, você vai perceber que a água inteira do seu corpo vai evaporar. A água inteira da superfície do seu corpo vai evaporar. E aí você vai começar a sentir um friozinho. Qualquer ventinho que vier já te faz sentir bastante frio. É justamente por causa disso, porque isso estimula a água a receber calor. Tá? E como é que funciona essa questão da recepção de calor? Né? Como é que eu vou saber qual corpo que vai receber calor e qual corpo que vai ceder calor? Bom, gente, para você saber quais corpos vão ceder calor, você tem que ver o seguinte, ó. O corpo com maior temperatura vai ceder, tá? O corpo com maior temperatura cede a energia em forma de calor e o corpo com menor temperatura, consequentemente, recebe a energia em forma de calor, certo? Então, os corpos com maior temperatura têm a tendência a ceder energia e os corpos com menor temperatura têm a tendência a receber energia. Só prestem atenção nesse detalhe, tá? Dizer, por exemplo, que um corpo recebe calor está errado, tá? É um vocabulário incorreto. O que você pode dizer é que um corpo recebe energia, tá? Isso eu vou até destacar aqui. Um corpo recebe energia em forma de calor. Por que nós dizemos energia em forma de calor e não simplesmente calor? Porque o corpo, na verdade, recebe energia, mas essa energia no estado intermediário, ou seja, no estado de transição, é classificado como calor, certo? Lembrem-se muito disso, tá? Eu vou fazer de novo esse exemplo aqui, ó. Considerem que vocês têm esse corpo inicial aqui, certo? Quando nós temos energia neste corpo, ela é classificada como energia, certo? Quando ela está no estado de transição, passando desse corpo para o outro, ela vira calor. E quando ela chega no outro corpo, quando ela finalmente chega no outro corpo, ela vira o quê? Energia. Por isso que nós dizemos que um corpo recebe energia em forma de calor. Tá? Ele vai converter esse calor, quando ele chegar no corpo, em energia. Certo? Então, é basicamente isso que a gente tem para falar a respeito do calor, tá? Calor é uma energia em estado de transição que ocorre quando um corpo de temperatura maior encontra um corpo de temperatura menor. Como resultado, o corpo de temperatura maior vai compartilhar as suas energias com o corpo de temperatura menor até que ambos fiquem com temperatura igual, certo? Esse é o objetivo, é fazer com que as médias das energias das partículas dos dois corpos sejam iguais. Por isso que é cedido calor do corpo com maior temperatura para o corpo com menor temperatura. Beleza?